A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Nós estamos chegando aí ao final de mais um trimestre. Nós vamos estudar hoje a lição de número 12 desta série de lições que trouxe como assunto geral homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Comentários feitos pelo pastor Elinaldo Renovato, e estamos aí chegando agora à penúltima lição desse trimestre. Hoje nós vamos estudar a última lição falando especificamente sobre o patriarca Jacó. A lição da semana que vem é a lição de fechamento de todo o trimestre. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um dos três, mas uma lição onde vai tratar das três personagens juntos, né? Abraão, Isaque e Jacó. Mas esta lição de hoje é a conclusão do estudo que estamos fazendo minucioso sobre a vida desse importante patriarca chamado Jacó. Antes de nós entrarmos na lição, eu quero deixar aqui o meu abraço a alguns irmãos que interagiram conosco na lição passada. Na verdade, tem feito isso regularmente, e eu gosto aqui de deixar o meu abraço aos nossos irmãos, agradecendo, evidentemente, a participação, a interação que os irmãos estão tendo conosco aqui em cada lição. O nosso querido irmão Valdinei Dantas, também a irmã Josélia Valadão, o irmão Laércio Cícero também sempre acompanha conosco aqui, o irmão Adenivaldo Luiz, também o nosso irmão Valdemir Marins, também participando aqui, a irmã Márcia Souza, a irmã Thaís Dantas e a irmã Mariana Leite. O meu muito obrigado a todos vocês que deixaram uma mensagem lá no nosso canal, dentro do assunto que nós estudamos na semana passada. Minha gratidão a cada um dos irmãos, meu agradecimento sincero por vocês estarem sempre aqui conosco, interagindo, participando e dessa forma me motivando, né, para continuar com esse trabalho tão importante, tão proveitoso que é comentar numa pré-aula as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Bom, nós vamos então com mais uma lição. De vez em quando vocês vão me ver dar uma tossida aqui, mas vocês já vão me perdoando aí, porque com essa friagem que nós estamos enfrentando aqui, eu fui acometido de uma tossezinha seca. De vez em quando eu paro um pouquinho para dar uma tossida, mas vocês já entendem, né? E desde já vou me pedindo a vocês aí perdão pelas interrupções que em alguns momentos, porventura, eu venha dar aqui, né? Em função da tosse que está me acometendo nesses dias. Bom, vamos lá. Nós vamos então estudar a lição de número 12. Lição que estará sendo estudada nesse dia 21 de junho de 2026. E o título da lição é A Reconciliação de Jacó com Esaú. Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje. A reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. O que nós vamos estudar na lição de hoje é um ponto ápice, é um ponto altíssimo na história de vida de Jacó. Jacó experimentou algumas situações muito marcantes em sua vida. Quando nós traçamos um histórico da vida dele, podemos dizer que o seu nascimento foi marcante, porque ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Quando ele consegue trocar um prato de lentilhas pela bênção da primogenitura do seu irmão, foi um outro ponto marcante. Quando ele engana o seu pai, aconselhado e orientado pela sua mãe, ele engana seu pai e toma a bênção da primogenitura que era do seu irmão, ele toma para si, é um outro ponto importante na história da vida de Jacó. Quando ele sai ali da casa do seu pai e lá em Betel, no deserto, na escuridão da noite,
ele tem ali uma revelação de Deus através de um sonho. Ele tem uma revelação de Deus extraordinária sobre aquele lugar onde ele estava e sobre aquilo que Deus havia planejado para a vida dele. Certamente, claro, ali está mais um ponto importantíssimo da caminhada de Jacó. Quando ele encontra Raquel lá na casa de Labão, é um outro ponto marcante da vida dele, não resta dúvida nenhuma. Quando ele sai da casa de Labão, tentando retornar para a sua terra de origem, para a sua parentela, temos ali um outro ponto marcante na vida de Jacó. E quando ele chega no Val de Jaboque, e ele tem ali um encontro com o anjo do Senhor, e ele é abençoado ali, o seu nome é trocado de Jacó para Israel pelo próprio Deus, sem dúvida nenhuma, essa foi uma experiência extraordinária, marcante na vida desse homem. E, por sinal, foi uma experiência sobrenatural. Mas agora, na lição de hoje, nós vamos estudar algo que também foi muito marcante na vida de Jacó, e eu diria até para vocês que foi o fato mais esperado por Jacó em mais de 20 anos de vida. Porque desde quando Jacó saiu da casa do seu pai, indo em direção à casa de Labão, orientado pelos seus pais, ele sabia que um dia ele tinha que voltar. Ele sabia que estava deixando para trás um irmão cheio de ira, cheio de raiva, que estava se sentindo enganado, e ele sabia que um dia ele tinha que acertar essas contas. Ele tinha consciência disso. Muitos anos se passaram na casa de Labão, um pouco mais de 20 anos, mas ele sabia que haveria de chegar um momento em que ele teria que olhar no rosto do seu irmão, teria que olhar no olho do seu irmão. E mais cedo ou mais tarde, esse momento teria que acontecer. Portanto, eu diria para os irmãos que o que nós vamos estudar hoje era tudo que Jacó esperava que viesse a acontecer, era tudo que Jacó tinha a expectativa de vivenciar durante toda a sua caminhada. Portanto, a lição de hoje está tratando do assunto mais importante para Jacó. Talvez, claro, o ponto mais importante da vida de Jacó tenha sido o momento em que ele teve seu nome trocado de Jacó por Israel, quando ele teve aquele encontro sobrenatural e ele lutou até ser abençoado, sem dúvida nenhuma. Esse fato, esse acontecimento foi um divisor de águas na vida de Jacó, mas no coração dele, no coração de Jacó, acredito eu que o que ele mais aguardava ansiosamente vivenciar era exatamente aquele dia em que ele finalmente poderia abraçar o seu irmão e pedir perdão, se humilhar, reconhecer que errou, apesar de tudo, apesar dele ser o filho da promessa ali dentro do plano divino para a família de Jacó, mas ele não precisava fazer o que ele fez, que foi enganar o irmão, né? Trapaceou o seu irmão e enganou também o seu pai. Então ele tinha que acertar esses ponteiros com o seu irmão. E a lição de hoje vai tratar exatamente sobre isso, a reconciliação entre Jacó e Esaú. E como se deu essa reconciliação? Em que circunstâncias? Como aconteceu? E como Deus trabalhou na vida desses homens para que
viesse a acontecer esse momento tão aguardado, tão especial. A lição de hoje vai nos ajudar a compreender isso. Há algumas lições muito importantes a tirar desse texto que nós vamos ler hoje, a respeito da vida de Jacó e de Esaú. Nós vamos aprender aqui que a reconciliação ela precisa acontecer mais cedo ou mais tarde, mas ela tem que acontecer. Jacó andou por terras longínquas, mas teve que voltar para consertar. Nós vamos aprender também aqui que Deus, ele trabalhou, preparou o ambiente para que Jacó finalmente pudesse se reconciliar com seu irmão. Então isso significa que Deus valoriza a reconciliação, é algo importante que deve acontecer porque Deus quer que aconteça. Deus quer que haja reconciliação. Houve aqui uma ação divina, até porque Deus ordenou a Jacó para que ele voltasse para sua parentela, voltasse para os seus pais. Então, quando Deus ordenou que Jacó retornasse, era porque Deus queria que houvesse uma reconciliação entre Jacó e seu irmão. Sim, Deus tinha interesse nisso. Quem disse para você que Deus não se importa? Tem crentes que às vezes fica de mal com o outro e acha que isso é o de menos na sua vida espiritual. Quem disse que Deus não se importa? Deus se importa. Tem crentes, pessoas que dizem que são crentes, que estão em comunhão com Deus, dizem que amam a Deus, mas tem raiva do seu irmão, não se entende com seu irmão, não se dá com seu irmão, não fala com seu irmão, está na mesma igreja tomando Santa Ceia, mas não conversam, não se falam, guardam rancores, guardam mágoas. E o pior de tudo é que as pessoas acham que Deus não se importa com isso. Não, Deus se importa. Tanto é verdade que Deus se importa com essa realidade, que Deus preparou toda a situação para que Jacó pudesse se apresentar a seu irmão Esaú e se humilhar diante dele. Então, a forma que Deus trabalhou na vida de Jacó é uma das provas que nos faz estar convicto de que Deus se importa com a reconciliação. Deus se importa em que os irmãos não tenham dentro de si mágoas e rancores com o outro, em relação ao outro. Deus se importa com isso. A lição nos mostra isso. Tá ok? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre a história aqui, sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. O texto diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-os e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Nós vamos voltar a ler esse versículo na leitura bíblica em classe, portanto não vou esmiuçar muito aqui, mas aqui nesse versículo nós temos o encontro que acontece entre Esaú e Jacó, e nesse versículo 4 diz que Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou-se, né? Lançou-se sobre o pescoço de Jacó e beijou Jacó. E choraram os dois. O que nós temos aqui é uma reconciliação genuína. Verdadeiramente, a julgar pela postura de Esaú, porque quem estava pedindo perdão era Jacó, quem tinha que perdoar, liberar o perdão era Esaú. Mas a julgar pela postura de Esaú, não temos dúvida de que houve uma reconciliação genuína, sincera, legítima. Porque o texto diz que Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou a Jacó, lançou-se sobre o pescoço de Jacó e beijou, e abraçados eles choraram. Os dois choraram. O texto diz que choraram. Isaac chorou, Esaú chorou. Então houve aqui uma reconciliação legítima, a julgar aqui pelos detalhes que nós encontramos nesse versículo 4 de Gênesis capítulo 33. A verdade prática diz: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Quando a pessoa tem um coração cheio do amor de Deus,
esse coração, ele é perdoador. Um crente que tem o amor de Deus no seu coração, ele sabe perdoar. Ele exercita o perdão. Ninguém está dizendo que perdoar é fácil. Ninguém está dizendo que perdoar é algo que você faz com tranquilidade e facilidade. Às vezes é doloroso, às vezes é difícil. Mas é necessário. É necessário. O perdão é um exercício necessário na vida do crente. Todo crente, ele precisa ter um coração perdoador. Perdoador. Essa lição nos ajuda a compreender a importância do perdão para a vida de Jacó e para a vida de Esaú. Porque aqui o pedido de perdão veio por parte de Jacó e a liberação do perdão veio por parte do ofendido chamado Esaú. Ok? Gênesis capítulo 33, versículo 1 até o 10 é a leitura bíblica em classe. Mas antes eu quero apresentar para vocês os objetivos da lição. A lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Alguém duvida disso? Desde o ventre da mãe, os dois já brigavam, né? Segundo objetivo da lição, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. Vamos detalhar isso. E o terceiro objetivo, saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. Nós vamos ver aqui que Jacó, depois que pediu perdão ao seu irmão perdoou, houve aquela reconciliação sincera, os dois choraram. E Esaú até insistiu para que Jacó voltasse com ele, mas Jacó não voltou com ele. Jacó seguiu a sua caminhada. Jacó seguiu o seu caminho. Jacó até fez algo que não deveria, porque Deus ordenou que ele voltasse para a casa dos seus pais. Mas Jacó, depois de ter esse encontro maravilhoso com Esaú, ao invés de ir para a casa dos seus pais, Jacó foi para a região de Sucote, foi para a região de Siquém, e lá Jacó passou maus bocados por causa, diria aos irmãos, da desobediência, porque a ordem de Deus era que ele voltasse para a casa dos seus pais, para Betel, para a casa dos seus pais. Mas ele optou por um outro caminho, porque os seus pais moravam nesse período ao sudoeste, ao sudoeste de Jerusalém, né? Enquanto que Jacó foi para a região centro-norte de Israel, das terras que hoje nós chamamos terra de Israel, na região centro-norte de Canaã, que é a região que nós estamos chamando aqui de Siquém. Então, Jacó tomou um caminho completamente diferente daquilo que Deus havia ordenado a ele. E ele pagou o preço por isso. Toda vez que a gente sai da direção de Deus, a gente paga o preço, irmãos. Toda vez que sai da presença de Deus, você pode ser o abençoado que for, saiu da direção de Deus, você paga o preço. Deus tem um plano lindo na sua vida, Deus tem algo glorioso fazendo na sua vida, mas se você sair da direção de Deus, você vai pagar o preço, ainda que você seja amado, querido de Deus, mas você vai pagar o preço por sair da direção de Deus, por sair do rumo. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó, quando saiu, se atrapalhou todo. Se atrapalhou todo. Ele não precisava voltar com seu irmão, é verdade. Houve um perdão sincero entre eles, cada um tinha que seguir o seu caminho. Mas a ordem de Deus era que ele voltasse para a casa dos seus pais, para a região de Berseba ali, né? Passar por ali, por Betel, voltar para a região onde estava seu pai. Mas não, ele optou por um caminho quase que oposto, ao contrário. Ele foi para a região norte de Canaã. E lá aconteceu tudo de ruim com Jacó. A única filha de Jacó se namorou com um dos siquemitas, o príncipe de Siquém, e esse príncipe violentou a filha de Jacó,
Foi uma situação vexatória, vergonhosa. Lá, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, armaram uma situação para matar todos os siquemitas. E matou todos os siquemitas. Jacó tinha agora uma filha que foi violentada e tinha dois filhos que se tornaram assassinos, porque convidaram os siquemitas para fazer uma aliança com eles, mas a condição para fazer a aliança era que eles aceitassem a circuncisão. Eles foram circuncidados e no terceiro dia, quando todos os homens de Siquém estavam inflamados por conta da circuncisão que fizeram, Simeão e Levi foram lá e covardemente matou a espada todos os homens dali daquela região, daquela cidade de Siquém, daquela região. Um ato de covardia. E isso tudo acabou causando um impacto negativo na vida de Jacó. Uma família conturbada, uma família que estava agora envolvida num ato covarde. Então, irmãos, você chega à conclusão que sair da direção de Deus paga caro. Quem sai da direção de Deus paga caro. Jacó fez uma coisa tão bonita, se reconciliou com seu irmão, mas depois, por ele não obedecer exatamente aquilo que Deus mandou, ele pagou um preço. Até que depois ele acertou o caminho. Mas aí o estrago já tinha acontecido. Mas vamos voltar aqui então a ler o texto, em Gênesis capítulo 33, versículo 1 até o 10. O texto diz assim: levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros, colocou como os últimos. Então o que Jacó fez? Jacó mandou avisar a Esaú que ele estava indo ao encontro dele. Esaú já estava na região de Seir, né? A região montanhosa de Seir. Quando Esaú toma conhecimento de que Jacó estava vindo, Esaú arruma 400 homens, certamente montados em cavalos, e vão ao encontro de Jacó. 400 homens montados em cavalo, vindo em direção a Jacó. Você acha que Esaú estava com boas intenções? Claro que Jacó entendeu que aquilo ali poderia terminar mal para ele. Porque se Esaú estava vindo com 400 homens, era um exército. 400 homens era um exército. Então Jacó pensou, vai terminar mal para mim. Então, preventivamente, Jacó pega a sua família, as suas 4 mulheres, os seus filhos, e ele divide em grupos. E a intenção de Jacó era ir à frente desses grupos para estar com seu irmão, e se porventura o seu irmão lhe atacasse, tirasse a sua vida, esses bandos, esses grupos, que eram na verdade as suas mulheres com os seus filhos, teriam tempo, quem sabe, de escapar. E ele deixou Raquel e José como o último grupo, porque ele amava mais a Raquel, todo mundo sabe disso, né? Ele tinha preferência por Raquel. Então vamos lá, no versículo 3, e ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se a terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Jacó, quando viu ao longe o seu irmão, ele se inclinou, ele foi se dobrando, se encurvando. 7 vezes ele fez isso até chegar perto do seu irmão. Versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Versículo 5, depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse, quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas,
Elas e os seus filhos inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. Vocês vejam que a família de Jacó só chegou depois que Jacó se reconciliou com o seu irmão, depois que houve ali uma certeza de que estava acontecendo uma reconciliação legítima, verdadeira. Aí eles tiveram segurança para se aproximar e foi chegando um bando após o outro, né, para também se encurvar diante de Esaú. Versículo 7. E chegou também Léia com seus filhos, inclinaram-se, depois chegaram José e Raquel, inclinaram-se. Versículo 8. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Então você tem aqui um cenário onde Jacó se apresenta, se encurva, e Esaú, que veio com 400 homens ao encontro de Jacó, ao ver Jacó, aí sim eu creio que Deus trabalhou, eu creio que Deus naquele momento mudou o coração de Esaú, e Esaú se quebrantou e perdoou o seu irmão. Viu? Falo eu e não o Senhor. Falo eu e não o Senhor. Observe bem, eu estou conjecturando. Eu acredito que Esaú, quando tomou os seus cavalos com 400 homens, acredito eu que o coração de Esaú ainda estava cheio de ódio e ira. Mas eu creio que quando Esaú avistou a Jacó, e eu até vou fazer uma conjectura. É conjectura, irmãos, pelo amor de Deus, é conjectura. Eu posso estar errado no que eu estou falando. Mas acredito eu que quando Esaú viu Jacó mancando, lembra daquela marca que Jacó recebeu no Val de Jaboque? Que o anjo feriu a sua coxa? Nada, irmãos, é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Quando Jacó saiu das terras do seu pai, saiu um homem andando ereto, normal, forte. Mas agora, quando vem ao encontro de Esaú, depois de 20 anos, Esaú vê se aproximar dele o seu irmão mancando, se encurvando e mancando, porque foi ferido na coxa. Conjecturo eu que isso contribuiu para que o coração de Esaú se quebrantasse. E Deus trabalha no coração de Esaú, e Esaú se enche de misericórdia, se enche de compaixão e abre o coração para perdoar o seu irmão. Eu estou dizendo isso porque acho difícil que alguém tenha saído com 400 homens em direção a alguém para dar um abraço simplesmente. Se ele saiu com aquele exército, eu acredito que o coração de Esaú ainda não estava preparado para receber Jacó. Mas Deus trabalhou em meio a tudo isso para que houvesse a mudança. Isso eu estou conjecturando com base naquilo que estamos lendo, ok? E aí temos a reconciliação, temos o conserto, e Jacó apresenta sua família. Jacó faz também a entrega de presentes, que a princípio Esaú reluta em aceitar, mas Jacó insiste em dar esses presentes e insiste que Esaú receba como forma de demonstração, né, de que realmente havia aceitado seu irmão de volta, ok? Então vamos aqui para a nossa leitura bíblica, nosso comentário da lição, né, leitura bíblica que nós já fizemos. Vamos para o comentário da nossa lição, começando pela introdução
da nossa lição. A introdução diz assim: chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Ou seja, a lição de hoje nos ensina a importância da reconciliação. Como é que pode ter hoje crente que não aceita se reconciliar com seu irmão, que não aceita perdoar o seu irmão, ou que não aceita pedir perdão? Isso é um negócio muito sério. A Bíblia valoriza e muito a comunhão entre os irmãos. E a Bíblia condena a resistência que algumas pessoas têm de oferecer o perdão, né, e de pedir perdão. A Bíblia, ela condena essa prática. Nós encontramos na Bíblia referências que nos ajudam a entender a importância de você perdoar o próximo. Mateus capítulo 5, versículos 23 a 25, é um exemplo de um texto bíblico que nos fala sobre a importância de você perdoar o seu irmão. O texto diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares, olha só, hein? Você levou a oferta no altar, e lembrou, né, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele, não é você que está magoado, é o teu irmão que está magoado com você, o teu irmão que é contra você. Aí o que o texto diz? Versículo 24: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu irmão, com o teu adversário, né? Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. O texto aqui está dizendo que se você for oferecer algo no altar, uma oferta a Deus, e você se lembrar que tem alguém que é contra você, que não gosta de você, que não fala de você, que não fala com você, melhor colocando, que não te aceita, você deve deixar a sua oferta no altar e vai lá reconciliar. Porque o seu culto é inútil, o seu culto não tem valor, o seu culto não será aceito. Se você quer cultuar a Deus de mal com seu irmão, se você quer pregar de mal com seu irmão, se você quer cantar na igreja com raiva do seu irmão, se você quer trabalhar na igreja, servir a Deus, mas virando as costas para o seu irmão, o seu culto não será aceito, o seu culto não terá valor, o seu culto será inútil. Por isso que Jesus disse aqui: deixa a oferta no altar, vá reconciliar com seu irmão enquanto vocês estão no caminho, enquanto vocês podem fazer isso. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tratando isso com muita normalidade. E aí, infelizmente, você encontra crentes tomando santa ceia na mesma igreja de mal um com o outro. Às vezes até pastores que não se falam, que não se cumprimentam, porque não gostam um do outro, porque guardam raivas, mágoas. Isso é muito sério. E aqui, a advertência para nós é muito clara. O exemplo
que Jacó e Esaú deixou para nós aqui é de que é necessário haver reconciliação. Deus tinha um plano na vida de Jacó. Deus tinha uma promessa a cumprir na vida de Jacó. Mas Jacó tinha que voltar lá nas suas origens e acertar os ponteiros. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Se você for ofertar e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar. Vai e reconcilia-te com teu irmão. Então, quem disse que Deus não se importa com a reconciliação? Quem disse que para Deus isso é bobagem? Quem falou isso, de fato, não tem discernimento das coisas espirituais. Porque a Bíblia é muito clara no valor que Deus dá para um coração quebrantado, puro, perdoador, cheio de misericórdia e de compaixão. Ok? Então vamos seguir em frente aqui, né? No nosso comentário. A lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico nós temos aqui irmãos em conflito. Número 1, Jacó. Já vimos que Esaú lutou com um anjo, já vimos que Jacó lutou com um anjo, e essa luta resultou uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção de Deus de Abraão e Isaque. Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Agora o segundo subtópico, Esaú. O primeiro personagem aqui que nós citamos é Jacó. Agora vamos a Esaú. Esaú é o outro lado. É a segunda personagem importante aqui nessa história. Esaú, ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder e o casamento, por melhor que seja, o cônjuge também não. O primogênito de Isaque perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaque enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. Havia chegado o tempo em que deveria acontecer a reconciliação e Esaú entendeu isso no momento em que se encontrou com Jacó, ok? Agora é interessante observar que o que aconteceu lá também foi resultado das orações de Jacó. Jacó orou a Deus para que essa reconciliação acontecesse. Ele estava temeroso. Mas lá em Gênesis capítulo 32, versículo 11, o texto diz assim: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Então veja que nesse versículo aqui nós encontramos Jacó orando a Deus para que Deus tocasse no coração de Esaú e Deus livrasse Jacó, no caso ele, das mãos furiosas de Esaú. Veja que Jacó ora ao Senhor, pede a Deus misericórdia. E na oração, Jacó continua dizendo, e tu disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. E aí ele separou 200 cabras e 20 bodes
200 ovelhas, 20 carneiros, 30 carneiros de leite, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Tudo isso ele preparou de presente para o seu irmão Esaú. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante da minha face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante da tua face? Então direis: são de teu servo Jacó, presente que envia o meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo venha também atrás de nós. Então vocês vejam que Jacó estava com medo. No versículo 11 ele ora, ele pede a Deus que livre, né, da fúria, da mão de Esaú, e aí ele prepara essa situação. Ele coloca servos dele com presentes para dar a Esaú, e esses presentes estavam divididos, né, com os servos, em grupos e grupos, e vinha o primeiro grupo, se apresentava Esaú e oferecia, vinha o segundo grupo e oferecia outro presente, e o objetivo dessa estratégia de Jacó era quebrantar o coração de Esaú, era fazer Esaú entender o quanto Jacó estava realmente preocupado em agradá-lo. E funcionou, a estratégia de Jacó funcionou. Terceiro subtópico, nós temos aqui Raquel, uma outra personagem importante nessa história é Raquel. Aí o texto diz: é interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois de Leia e seus filhos, porém sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Aqui vai uma observação importante. É interessante você observar que Jacó sofreu na sua casa por ver que sua mãe gostava mais dele, mas o seu pai gostava mais de Esaú. Aí quando Jacó tem uma família, ele faz a mesma coisa. Ele tinha 4 mulheres, mas a predileta dele era Raquel. Eu até reconheço, a gente tem que entender que ele não tinha intenção de casar com as outras 3, de ter as outras 3 como mulheres. Casou com Leia, né, primeiro até, mas ele ganhou 2 servas, né? Uma serva que veio com Leia, outra serva que veio com Raquel, Bila e Zilpa. A intenção dele não era ter 4 mulheres, era ter apenas Raquel. Ele amava Raquel. Mas já que as 4 eram dele, ele deveria no mínimo ter cuidado para não demonstrar essa preferência que ele tinha por Raquel. E quando a gente lê o texto fica muito claro, né? Os demais capítulos, aquela ocasião que as duas disputavam, Leia disputava com Raquel para ter o seu marido, fica muito claro ali que todo mundo sabia que a mulher preferida de Jacó era Raquel. Todo mundo sabia que a preferência de Jacó era Raquel. Agora vocês imaginem, Jacó sofreu com essa questão aí de predileção dentro de casa, e quando ele tem a família dele, ele comete o mesmo erro. Ele também deixou muito clara a sua preferência por Raquel e pelo filho de Raquel, que até então aqui era só José. Benjamim não tinha nascido ainda. Tem gente que não aprende, né? Tem gente que demora a entender as coisas, né? O erro que Jacó sofreu, cometido pelo seu pai, que era dar preferência a Esaú ao invés de dar a ele, não deveria se repetir na vida dele, mas Jacó, pelo jeito, não aprendeu com o erro cometido pelo seu pai. E aí, ele começou a ter também problemas na sua casa por causa disso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando eles foram se encontrar com Esaú, ele deixou Raquel por último, de propósito, Raquel e José, porque ele amava mais a Raquel e a José do que os demais, né? Bom, vamos aqui ao segundo tópico da lição. O segundo tópico traz como título o encontro entre Jacó e Esaú. Então vamos lá. Primeiro subtópico, Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado com o coração cheio de temor
Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas uma ou duas, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. No segundo subtópico, nós temos Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Quer dizer, atitude. Às vezes, irmãos, a dificuldade para o perdão está na falta da humildade, do equilíbrio, da declaração. Basta você ter um coração humilde, pedir perdão, que isso já quebra muita coisa. Quando a pessoa dá um passo atrás e se humilha e se coloca na condição de menor, sempre haverá uma oportunidade, sempre haverá uma grande chance de acontecer a reconciliação. É isso aqui. Jacó se humilhou, 7 vezes se prostrou. Acredito eu, falo novamente, que chegou ali mancando. E eu creio que tudo isso contribuiu para o quebrantamento do coração de Esaú. Deus trabalhou ali na reconciliação dos dois. Terceiro subtópico, nós temos o perdão verdadeiro. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abracem-se e reconciliem-se como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com temor buscar entendimento, como ensinou Jesus. Então, a Bíblia nos ensina que é necessário sim o pedido de perdão, a reconciliação entre os irmãos, para que o mal seja extirpado, para que o mal seja retirado. Não combina com os santos um coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor. O que nos diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 até o 17? Olha o que diz o texto. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar, a igreja considera como gentil publicano. Esse texto está falando de perdão ao seu irmão. Se seu irmão pecar contra ti, vai lá, vai tentar resolver o problema, tentar conciliar. É isso que o Senhor nos ensina que devemos fazer. Ok? O tempo não apaga isso. Não se iluda. O tempo não apaga isso. Já tive a tristeza de saber que alguém de mal com outro irmão disse: eu não vou me reconciliar porque o céu é muito grande e vai caber nós lá mesmo não se falando. Que loucura! Que pensamento medíocre!
Pensamento de alguém que não conhece a verdade, que não conhece a palavra como ela é. Porque para você entrar no céu é preciso que você tenha um coração perdoador, é preciso que você tenha um coração limpo de toda amargura, de toda mágoa, de todo rancor. Isso é muito sério. Não importa quantos anos já se passaram, a reconciliação precisa acontecer. Não importa quantos anos já foram, tem que haver reconciliação. Ok? Terceiro tópico da lição fala sobre a família de Jacó segue seu caminho. Primeiro subtópico, os irmãos se separam. Temos aqui um ponto interessante, eles se abraçaram, pediram perdão, né, um ao outro, se reconciliou, mas Jacó não seguiu o caminho com Esaú. Esaú voltou para suas terras em Seir e Jacó seguiu por outro caminho. É interessante nós observarmos isso. Eles não caminharam juntos, embora tenha havido aqui o conserto, mas eles não seguiram juntos na trajetória. A Bíblia fala sobre isso de uma forma muito clara. No versículo 12 de Gênesis capítulo 33, Gênesis 33, versículo 12, Esaú fala para Jacó, ele disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Versículo 13, porém, ele disse, Jacó disse, meu senhor, sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se as afadigares, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de meu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Então vocês vejam aqui que Jacó não foi com ele. Não foi. Versículo 15, Esaú disse, deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse, para que é isto? Basta que eu ache graça aos teus olhos. Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E aí no versículo 18 diz, e chegou Jacó, salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Então vocês vejam aqui que Jacó não seguiu com Esaú. O que a gente aprende aqui? Houve o perdão, houve o conserto, mas isso não significa que os dois tinham que caminhar juntos. Tá certo? Precisava haver um conserto. Precisava haver uma reconciliação. Houve uma reconciliação, cada um segue o seu caminho. Cada um segue a sua trajetória. Deu para entender? É isso aí. Foi necessário o perdão, mas não era necessário que os dois caminhassem lado a lado. Cada um segue sua vida, cada um segue a sua caminhada, a sua chamada, sendo que Jacó ainda não obedeceu exatamente o que Deus ordenou a ele, porque depois da reconciliação ele deveria ter ido para a casa dos seus pais. Mas ele optou para ir para a região de Siquém e, repito, como já disse aqui anteriormente, pagou um preço alto por ter ido para Siquém ao invés de ter ido para Berseba. Bom, no segundo subtópico, Jacó não retorna para a casa do seu pai, já falei sobre isso. No terceiro subtópico, Jacó levanta um altar ao Senhor. Então aqui nós temos um momento em que Jacó, novamente, ele se prostra diante do Senhor para consertar, diante de Deus. O patriarca comprou 2 filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. E aí, finalmente, a conclusão da nossa lição, para a gente fechar aqui, a conclusão diz o seguinte: as famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja.
Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Muito bem, tá aí, fechamos a nossa lição, a nossa pré-aula. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o nosso vídeo, faça o seu comentário, é muito importante que você faça o seu comentário aí, e compartilhe o nosso vídeo com os seus irmãos da igreja, né, na sua escola dominical. É muito importante. Convide as pessoas para se inscrever também no nosso canal, vai ser muito importante para nos ajudar, ok? Não se esqueça aí de comentar, de dar o seu like também, porque todos esses atos, né, essas ações são importantes para que o nosso canal cresça e para que o vídeo também tenha mais visibilidade. Peço a vocês que vocês procurem ouvir todo o vídeo, é muito importante para que a gente possa ter um crescimento maior. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus fortaleça e conceda a vocês uma aula proveitosa nesta próxima lição.